E algumas oficinas participativas que a gente vai conduzir ao longo de hoje, que nós já conduzimos algumas reuniões, tivemos hoje uma reunião com o prefeito, o núcleo técnico e o núcleo participativo, né, que faz o controle social do projeto. E amanhã começamos as oficinas. As oficinas estão programadas para acontecerem amanhã e sexta-feira, e no final eu vou passar o cronograma para vocês irem naquelas que forem mais interessantes ou mais relevantes para vocês. Nessa etapa, nós estamos finalizando o produto do diagnóstico e o caderno de propostas preliminar, onde a gente traz algumas propostas de macro zoneamento, zoneamento urbano e propostas de zoneamento rural também. Como eu já falei no começo, nós estamos aqui em virtude da contrapartida do processo de licenciamento ambiental da linha de transmissão Mutum-Lagos, né? No caso, Terminal Rio, Lagos, Campos 2, Mutum e subestações associadas, da Neoenergia, é uma das contrapartidas do processo de licenciamento, né? E dentre elas, a empreendedora, Neoenergia, teria que oferecer de forma pro bono aos municípios um programa de apoio ao desenvolvimento de planos de desenvolvimento territorial, no caso, planos diretores. Aqui a gente tem o trajeto da linha, não sei se está dando para ver, ele está a sul do município, basicamente, até um determinado pedaço, onde ele converge em direção a Paracambi, que é onde fica a subestação final. Bom, mas o que é um plano? Um plano diretor, no caso, né? O plano diretor ele é um instrumento jurídico decanal, então ele tem um prazo de validade de 10 anos, desenhado para poder estruturar e regulamentar o funcionamento da cidade. Seja o ordenamento espacial, então, que zonas são melhores para poder fazer indústria, para poder plantar, para poder construir habitação, para poder construir prédios mais altos, prédios mais baixos, definir que áreas não podem ser ocupadas, porque eventualmente elas são áreas de proteção ambiental, ou áreas de proteção permanente, ou áreas produtoras de água, que é uma especialidade do município, né? Mas também para definir diretrizes básicas sobre como é que essa ocupação do território tem que ser. Então, qual é o tamanho mínimo de lote? Aliás, qual é o tamanho mínimo de lote? Qual é a taxa de permeabilidade do solo? Ou seja, a proporção do terreno em que eu não posso construir para que a água infiltre no solo e mantenha a segurança hídrica do território, mas também a segurança da terra mesmo. Aqui vocês têm um processo, a gente acabou vendo desde que chegamos aqui de algumas áreas que são sujeitas a desbarrancamento, né? Fronten também tem um problema similar. Assim como a taxa de ocupação também, enfim. E dentro dessa lei também a gente define algumas estratégias de longo prazo, de como esse novo instrumento vai conversar com algumas políticas, como política de habitação, política de meio ambiente, política de saúde, política de assistência social, não de forma específica. Então, o município vai construir uma creche no bairro X, mas pontuando que nos novos parcelamentos tem que ser ofertado uma determinada quantidade de equipamentos públicos básicos, né? E aí deixando isso a cargo do empreendedor, do município, enfim. Por que Ende está recebendo esse projeto? Legalmente, em termos de população, vocês não são obrigados a ter um PD, a ter um plano diretor. Entretanto, existe uma previsão dentro do Estatuto da Cidade, que é a lei federal que regulamenta o planejamento urbano nas cidades, que diz que municípios que recebem empreendimentos de grande impacto, e aí tem a maior possibilidade possível, hidrelétricas, portos, gasodutos, linhas de transmissão, precisam ter um plano diretor. É uma exigência legal no caso da presença desses equipamentos.
A gente já soube que vocês têm um gasoduto aqui passando pelo município e que no passado foi feito um projeto de PD em parceria com o empreendedor, né, desse gasoduto. E por conta disso, agora está vindo uma linha de transmissão e também está sendo oferecido um PD que nós esperamos que essa casa aprove, né, para poder auxiliar o planejamento do futuro do município. Bom, já indo para o objeto daqui dessa audiência, como eu falei, a gente trouxe algumas propostas já. Elas são propostas preliminares, tá, gente? Então, elas estão sujeitas a modificação, ajuste. É por isso que a gente está querendo esse retorno de vocês, porque, obviamente, a gente está olhando de fora, então a gente pode cometer erros, a gente vai cometer erros que vão ser ajustados com o retorno da população, sobre que áreas são mais adequadas. O primeiro ponto é o processo de a proposta de macrozoneamento. O que é o macrozoneamento? É basicamente... Eita, não, pulou aqui. É basicamente a divisão do município em áreas urbanas, que são essas em cinza, tá? E área rural. Atualmente, Mendes não possui uma divisão entre área urbana e área rural, o que dificulta muito o planejamento territorial do município e também dificulta, conforme a gente já conversou com algumas pessoas, o acesso a algumas políticas específicas. Então, por exemplo, você não pode solicitar determinados equipamentos para o governo federal que são exclusivos para uso em área rural quando você não tem uma área rural instituída. Dificulta acesso, por exemplo, à escola rural, a transporte tracionado dentro do programa de transferência de veículos específicos, entre várias outras políticas específicas, inclusive linhas de financiamento, às vezes dificulta o acesso. Então, dentro dessa ideia, a gente identificou aqui, conforme uma análise de uso, uma análise das propriedades rurais, do que o município desenvolve, e também da consolidação da ocupação do município, que Mendes teria uma sede municipal, que é essa grande mancha aqui, e 3 núcleos de ocupação urbana, que alguns de vocês podem conhecer como vilas, distritos, povoados. Cada cidade, cada estado, às vezes usa uma denominação específica. No meu estado, a gente chama isso de distrito. No estado do Tito, eles usam o termo povoado, vila, né, Tito? Enfim, que são essas áreas mais afastadas do centro, mas que apresentam estruturação urbana. Aqui a gente tem a sede. Aqui a gente tem a sede. Nós temos a sede municipal de Mendes, como vocês veem, é a maior mancha, mas também nós temos uma área urbana em Cinco Lagos, em Martins Costa e em Morsim. Eu falei correto o nome? Morsim? E em Morsim. Então, essas seriam, a primeiro momento, os perímetros urbanos de Mendes. Algumas pessoas nas reuniões que a gente já teve pontuaram que tanto Cinco Lagos quanto Martins Costa e Morsim têm uma ocupação urbana menos intensa do que aqui no centro da cidade, e a gente está atento a isso, e por conta disso a gente fez adequações que o tipo de uso na sede, e a gente vai ver isso juntos daqui a pouco, não é exatamente o mesmo de Morsim, Cinco Lagos e Martins Costa. Nessas áreas a gente vai ver uma predominância de lotes um pouco maiores e por aí vai. No zoneamento rural, o que a gente apresenta, e aqui é bom deixar claro, tá, gente? Área rural, via de regra, é competência do governo federal e do governo estadual. O que o município pode fazer é suplementarmente, ou seja, legislar sobre aquilo que não está legislado no plano federal. Ou seja, ele sugestiona aquilo que ele acha mais adequado para a ocupação desse território. O que isso quer dizer? Aqui, a gente está sugestionando 4 zonas rurais, sendo uma zona rural de desenvolvimento agrário, que seria essas áreas aqui em amarelo, maiores, que são áreas destinadas a cultivos, a pecuária,
ao gado, né? Ou seja, a essas atividades agropecuárias mais tradicionais, né? Temos uma área de produção sustentável, são essas manchas em verde, verde claro, que são áreas destinadas a produções com uma pegada menor de carbono, ou agricultura familiar, propriedades que eventualmente vão fornecer ou que vão captar crédito no Pronaf, que vão fornecer para o programa de abastecimento das escolas, agricultura orgânica, plantação e compensação de carbono e por aí vai. Né? Formas de lidar com a terra de forma mais sustentável, né? Temos uma zona de proteção hídrica, que a gente tem uma a sul do município, e duas aqui, eu acho que isso é leste, basicamente na divisa com Fronten, e eu acho que com Vassouras, a norte de vocês, né? Que são áreas desenhadas para proteger os mananciais que produzem água do município de vocês. Aqui a gente sabe que vocês integram o programa estadual, né, de produção de águas, e por conta disso, a gente entende que vocês não só têm uma contribuição preponderante para o município, mas para o estado do Rio como um município produtor de águas. Por isso a gente zoneou essas áreas aqui, a gente sugestiona essas áreas como áreas onde a ocupação sugestiona-se que não agrida esses mananciais, considerando a sua função ambiental altamente relevante. Por fim, a gente tem uma zona de preservação de unidades de conservação, onde a gente identifica as unidades de conservação já instituídas no município, ou seja, aquelas que integram a base de dados pública do governo, né, com os seus perímetros, que podem ou não ter planos de manejo, mas que já tem pelo menos perímetro e decreto instituído, que já tem mecanismo jurídico instituído. E nesse caso dessas áreas, aquilo que define a ocupação é o que está previsto no plano de manejo das áreas. Então, se essas áreas, por exemplo, uma RPPN tem um plano de manejo instituindo determinada atividade, o que fica como determinação é aquilo que está no plano de manejo da unidade de conservação. Essa ressalva aqui é muito importante. Via de regra, o parcelamento rural ele precisa ser autorizado pelo INCRA. Então, os projetos de parcelamento rural têm que ser autorizados pelo INCRA. Quando eles realizam um parcelamento de natureza urbana em meio rural, essa terra precisa ser desafetada, ou seja, ela precisa oficialmente ter o seu uso rural convertido em uso urbano. Esse é um processo técnico que é feito junto ao INCRA, que pode ser requerido tanto pelo proprietário da terra quanto pelo município, quando ele percebe isso. E a gente faz essa ressalva porque, em tese, em toda essa área aqui, com exceção desses polígonos vermelhos, que são as áreas urbanas, o processo de parcelamento rural é de competência do INCRA. Tá? Lembrando que isso está instituído, inclusive, no Código Tributário do município, revisado recentemente, acho que é 2019, que tem uma previsão específica para isso, parcelamentos em área rural. Aqui tem uma breve explicação sobre cada uma dessas áreas e os usos, mas não sei se está dando para ler daí, então eu vou passar, mas isso vai estar disponível no site do plano, tá? Todo esse material a gente está disponibilizando no site e a gente também vai apresentar com mais atenção nas oficinas. Aqui a gente tem os critérios já indo para o urbano, que a gente está utilizando para o uso do solo. Aqui a gente tende a definir a modalidade de uso do solo entre habitacional de interesse social, ou seja, aquelas unidades, casas, prédios, moradia, que são destinadas a populações carentes, a populações com substrato de renda com menos de 1,5 salário mínimo, né, por família. Então, basicamente, Minha Casa, Minha Vida Faixa 1, e outros programas habitacionais do Estado, né, o Rio tem também programas próprios. Comércio e prestação de serviços, aqui a gente não faz uma segregação, né, então entra num tópico específico, industrial e infraestrutura. No habitacional, a gente tem o HB1, que é o equivalente,
são aquelas unidades unifamiliares. Então, que uma família habita cada lote. Esse modelo de ocupação. O HB2 são aqueles multifamiliares, em que tem 2 ou mais famílias ocupando o mesmo lote. Aí a gente pode ter parcelamento, desmembramento, prédio, condomínio urbano simples e por aí vai. O HIS1 e HIS2 a mesma coisa. A única diferença é que o HIS2 vai mudar só a tipologia construtiva, ou seja, o tipo do prédio. Aqui a gente está falando daquelas casinhas mais simples, eu acho que vocês têm até um conjunto habitacional aqui, o Nossa Senhora Aparecida, né? Que é essa tipologia aqui, HIS1, e o HIS2, que aqui está 1, não sei porquê, mas é o 2, são aqueles predinhos de HIS que, se vocês forem em Macaé, ou talvez no Rio, vocês veem vários predinhos desses, conjuntinhos, as antigas coabs, né, que a gente costumava chamar, onde você tem várias pessoas ocupando o mesmo empreendimento. Comércio 1 são aqueles comerciais, são aquelas atividades comerciais mais simples, mais simplificadas, comércio de bairro, vendinha de porta, padariazinha, eu digo zinha quanto a tamanho, tá, gente? Eu não estou menosprezando a atividade, por favor. São aquelas atividades de baixo impacto, ou seja, do dia a dia. Quando a gente traz para o comércio, para o CS2, a gente já está falando de atividades comerciais que geram mais incômodo, ou seja, grandes atacados, entrepostos comerciais, armazéns de logística, que são grandes equipamentos que precisam de grandes lotes e que acabam criando um impacto maior, porque tem mais concentração de carro, precisa fazer toda uma infraestrutura complexa para poder viabilizar o acesso e por aí vai. Na indústria, no eixo industrial, aqui a gente traz o IND 1, que são atividades industriais de baixo impacto de incomodidade. Então, aqui a gente pode ter serralheria, madeireira, entre outras atividades que são de cunho industrial, mas que não geram um alto grau nem de degradação, nem de poluição, seja do solo, seja do ar, seja sonora no seu entorno. E aqui a gente tem o IND 2, que são todos aqueles que não se enquadram no IND 1, porque eles têm alto potencial de incômodo. Então, são aquelas grandes fábricas que emitem um alto volume de poluentes, eventualmente grandes indústrias que demandem muita água, então fábricas de cerveja, fábrica de bebidas e por aí vai. E no final, o infra é onde entra todos os outros equipamentos, como equipamentos públicos, então escolas, hospitais, praças, centros comunitários, prédios públicos e também equipamentos de serviço, como usinas de transmissão, torres de celular e por aí vai. No zoneamento, isso aqui são alguns mapas, tá, gente? Eu só estou pulando isso porque ele é bem técnico, bem denso. Mas esses são mapas que a gente utiliza, que a gente vem utilizando em conjunto com o núcleo gestor e o comitê técnico executivo e os nossos grupos técnicos para poder analisar a ocupação do uso do solo do município. Então, aqui a gente tem uma ocupação muito densa no centro, né? E como vocês veem, quanto mais para o verde, menos gente e menos uso do solo. Aonde a gente identifica eventualmente precariedade habitacional, então habitações precárias ou população de baixa renda que viva em condições que necessite de suporte habitacional. Áreas de fragilidade ambiental, né? Ou seja, áreas que precisam de restauro. As áreas de proteção permanentes, isso aqui é bem importante dentro da nossa análise, que é onde a gente define, a gente analisa como a cidade se relaciona com os seus cursos d'água. Né? Então, a gente tem aqui uma divisão em 3 tópicos, onde a gente tem, no verde, aqueles que são mais preservados, no rosa, aqueles que estão ocupados ou estão, eventualmente,
têm algum grau de dano, mas que podem ser recuperados, e em vermelho aqueles que são de difícil recuperação. Enfim, por fim, essa é a nossa proposta de zoneamento para Fronten. Tá um pouco pequeno. Para Fronten não, desculpa, Mendes, gente, perdão. Perdão, gente, perdão. Eu vou dar um zoom aqui, eu vou trocar aqui de microfone. Nessa proposta aqui, eu vou dar um zoom na sede. A gente pode ver uma presença muito grande dessas áreas cinzas, que a gente chama de zonas mistas 1. O que são as zonas mistas 1? São aquelas zonas ideais para ocupação. É onde a gente pode ter o maior percentual e o maior potencial de ocupação. Então, aqui a gente vai poder ter mais prédio, caso o município deseje, vai poder ter lotes um pouco mais compactos para que mais gente ocupe, vai poder ter uma taxa de permeabilidade menor, porque é uma área bem consolidada, e ao mesmo tempo é uma área que carece de riscos. Então, ela não tem risco nem de inundação, nem de desbarrancamento. Essas áreas aqui em... Qual é o próximo? Em roxo, eu acho que é um roxo isso aqui. São áreas que a gente identifica como zonas mistas 3. São áreas que, assim como a zona mista 1, elas têm um potencial para ocupação porque elas já estão consolidadas, mas elas apresentam algum grau de risco. Nesse caso, risco de alagamento. Então, são áreas, e aqui eu peço que vocês analisem para ver se realmente procedem, são áreas que podem ter alagamento em caso de uma chuva muito forte, em caso de uma alta do rio ou em caso de um problema de drenagem. Nesse ponto aqui, eu acho que nós não temos as nossas zonas mistas 2, que são zonas sujeitas a deslizamento. Nas zonas mistas 2, a ocupação, assim como na zona mista 3, é reduzida. Então, a gente tende a não recomendar, por exemplo, aqueles predinhos, né, habitação multifamiliar, e tenta fazer com que a ocupação do solo, como no caso da zona mista 2, que é sujeita a deslizamento, a água é a grande inimiga, por assim dizer, a gente tenta fazer com que o solo fique mais impermeabilizado possível, para que a água não adentre ao solo e o maciço de terra caia. A lógica é a inversa para as áreas de alagamento. As áreas de alagamento a gente tende a fazer com que a água infiltre mais no solo. Então a gente sugere que se ocupe menos o lote com impermeabilização e se deixe o lote mais permeável, para essa água poder infiltrar no solo e ele não alagar. Sim? A gente vai abrir, assim que a gente acabar aqui, a gente vai abrir para perguntas, tá, gente? Mas isso já está em consulta, tá? Então vocês podem ir lá no site, verificar as zonas, verificar se elas procedem, de acordo com o que vocês analisam. A gente tem uma plataforma bem legal chamada My Maps, em que a gente sobrepõe no site o zoneamento sugerido com o mapa de ocupação do Google. Então, aquela camada do Google Maps, que vem os indicativos de bairro, ruas e tal, vai ter sobreposta uma camada do zoneamento para que vocês possam analisar melhor qual é a zona que se aplica a cada área da cidade. E aí vocês podem contribuir via consulta. Tanto a consulta física quanto a consulta online. Mas também a gente está aberto a receber contribuições por e-mail, tá? Pelo site, a gente tem um campo de contribuição, então sempre tem esse diálogo. Só um minutinho. Pessoal, eu vou estar passando com vocês. Quem quiser fazer inscrição para fazer perguntas no final, tá? Aí eu vou passar com um documento aí, só para a gente organizar, tá bom? Bom, a gente vai ter, além desses dois,
as nossas zonas de interesse social, que são as zonas pensadas e desenhadas para poder atender aquela demanda de habitação de interesse social. Ou seja, é onde a gente reconhece que ou exista a ocupação de população de baixa renda com precariedade habitacional e em risco habitacional, ou que exista área apta e segura a receber empreendimentos para essa população, seja por programas habitacionais como o Minha Casa Minha Vida ou programas municipais e estaduais. Aqui na sede, a gente tem uma área mapeada como onde existe uma ocupação de população de interesse social, ou seja, habitações que têm precariedade, têm problema de sistema de esgoto, tem uma qualidade construtiva muito baixa, então casas muitas vezes de madeira, ou o que se convenciona chamar barracos, né, casas sem reboco, ou lotes muito pequenos, ou um grande volume de ocupação, né, de um grande adensamento dentro de um lote pequeno. Aqui a sul da sede. E a gente tem uma área mapeada, identificada, próxima ao centro da sede, como área que poderia receber um equipamento apto ou a receber essas pessoas, caso elas não possam receber melhorias habitacionais, ou a atender eventualmente um déficit habitacional existente no município através de programas de construção comunitária, construção de empreendimentos de HIS. Por que a gente zoneia esses polígonos? Programas específicos como o PAC, o Minha Casa Minha Vida, eles necessitam da identificação de onde essas populações estão para poder otimizar a destinação de recursos para atender essas demandas específicas. Então, por exemplo, agora foi lançado recentemente, acho que tem 2 ou 3 semanas, o PAC de urbanização de favelas, onde os municípios que têm essas áreas mapeadas e zoneadas nos seus planos diretores vão poder protocolar projetos para poder solicitar recursos para melhorias habitacionais, asfaltamento, drenagem, construção de calçada, mitigação de riscos ambientais e por aí vai. Então, isso, além de uma visibilização, também é uma forma do município poder acessar linhas de financiamento com mais celeridade. Temos a nossa zona de ocupação moderada, que são essas áreas em azul, que tem uma ocupação não tão intensa, ou seja, lotes maiores que não estão adensados e que identifica-se, seja por uma questão de preservação de maciço florestal ou preservação de produção de água ainda existente ou de permeabilidade do solo, que não é ideal que se adense essas áreas. Ou seja, nessas áreas aqui em azul, azul claro, tá? São áreas que, para os parcelamentos futuros, recomenda-se lotes com um tamanho maior e com uma densidade menor. Ou seja, lotes, por exemplo, se aqui no centro eu tenho como lote mínimo, por exemplo, um exemplo, tá, gente? 200 metros quadrados, nessas áreas aqui eu vou ter lote de 400, 500 metros, 300, porque são lotes maiores, para que tenha grande área de permeabilidade e que não tenha muita gente morando nesse pedaço, tá? Seja por uma questão de segurança de solo, mas também para manter drenagem e por aí vai. Essas áreas aí, em azul escuro são as nossas ERVAs, as nossas zonas de resiliência verde e azul, que são áreas onde se identificou a presença de maciços florestais, áreas vegetadas que não integram necessariamente APAs, parques, né, ainda, e
ou áreas que tenham produção de água, seja pela recepção e permeabilidade do solo, ou mesmo pela existência de nascentes, fontes e cursos d'água. Essas áreas aqui, elas têm ocupação vetada, ou seja, o ideal é que elas não sejam ocupadas e que elas sejam convertidas em equipamentos públicos, como parques ambientais, praças com baixa impermeabilização, equipamentos de uso coletivo, e aos proprietários de áreas nessas áreas é garantido o direito de transferência de potencial construtivo. Então, eles podem, através de um instrumento que a gente vai detalhar lá no segundo campo, transferir esse potencial, ou seja, se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, eu não posso edificar, mas eu posso transferir o meu potencial para quem queira vender isso no mercado para que essa pessoa construa além da sua área, essa área que eu estou vendendo. É um instrumento muito... Por fim, a gente tem um zoneamento de zona industrial e um zoneamento de zona de restrição à ocupação. A zona de restrição à ocupação, ela vai ficar difícil de ver aqui nesse zoom, mas ela é dentro da área lindeira da ferrovia. Então, são áreas que a gente desincentiva e desaconselha a ocupação em virtude de alguma condição de alta incomodidade ou de vedação legal, que é o caso de ferrovia. O leito de ferrovia, conforme a previsão federal, ele não deve ser ocupado, seja para eventual ampliação da ferrovia, quanto para manutenção também, acesso, enfim. Lembrando que a gente está falando de novos parcelamentos, tá, gente? Então, a situação dos parcelamentos ou das ocupações já existentes, elas são resolvidas por um outro procedimento através de um programa de regularização urbanístico e ambiental. Aqui tem um detalhamento um pouco de cada uma dessas zonas, tá? Então, a gente vai passar aqui. Como vocês veem, a gente tem um bom predomínio de zonas aqui na sede, mas o maior predomínio é de zonas mistas 1, então é um município que tem um grande potencial para poder se adensar nesse centro, para poder edificar. A gente tem uma pequena zona industrial, eu não sei exatamente aonde isso compreende. Não sei se alguém aqui puder me ajudar. Aonde é que fica esse pedaço aqui? Eu acho que fica próximo da estrada ali de Morsen, né? É Klabin? Tá. E vai ser zoneado como uma zona industrial, tá? Inicialmente, a princípio. Temos as zonas de resiliência verde e azul. E as EPANs, que eu esqueci de falar, mas que são áreas de APP, dos cursos d'água que cortam as áreas urbanas do município. No caso das EPANs, é preciso uma ressalva. Essas áreas, elas são de ocupação não permitida. Porque, conforme o Código Florestal prevê, essas áreas não podem ter ocupação porque elas são de interesse ambiental. Existe, sim, uma possibilidade de redução dessas áreas, tá? Conforme preconizado na Lei 14.285 para áreas urbanas consolidadas, mas essa previsão exige a realização de um estudo técnico específico, tá? Que tem que ser feito mediante demanda do poder público e aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, para poder virar uma lei. Isso nos casos em que o curso d'água é de competência só do Estado. Quando o curso d'água ele é de competência federal, ou seja, ele está em 2 ou mais estados, esse estudo tem que ser aprovado também pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente. Tá? E conforme essa previsão legal institui, a gente está falando de áreas urbanas consolidadas.
ou seja, áreas que já têm ocupação. Então, ele não permite, por exemplo, em áreas que não possuem nenhuma ocupação e que têm interesse de loteamento futuro. E também não permite em áreas sujeitas a risco, qualquer modalidade de risco, seja suscetibilidade ou risco efetivo. Aqui a gente tem as nossas RO, que não dá nem para ver de tão fininho que é, mas é uma área de 15 metros, né? Tipo, cada margem da. Aqui a gente tem a previsão do perímetro para 5 lagos, né? Em 5 lagos a gente tem a existência de 3 zonas das 3 zonas mistas, né? M1, M2 e M3, zona de ocupação moderada, ZEPAM e uma zona industrial. Eu acho que a zona industrial é essa aqui em cima. Eu não sei exatamente qual é o perímetro. É próximo de Vassouras, né? E a gente tem um predomínio, como vocês podem ver, de zons. Então, 5 lagos, como até que meio que compactuando com o que a gente discutiu à tarde, apresenta um potencial menor de adensamento. Então, uma recomendação até de lotes mais amplos, uma ocupação um pouco mais regrada do solo, a fim de manter a permeabilidade no território. Quando a gente sobrepõe aquele mapa, por exemplo, de zoneamento rural, a gente entende o porquê. Uma vez que aqui a gente tem uma zona de proteção hídrica. Então faz sentido a gente ter aqui um baixo adensamento, uma vez que a intenção é não impermeabilizar para poder continuar produzindo água. Morcing, a gente tem um predomínio de zons, né? Olha, aqui tem um zoom. Que bom. A gente tem um predomínio de zons, né? Então, a mesma ideia lá, né? Com uma área de APP, que é referente a um curso d'água. E Martins Costa, a gente tem um predomínio de zons com áreas de ZM3, ou seja, o modelo aqui tem muitas áreas que são sujeitas a alagamento, né, que tem suscetibilidade ou sujeição, e que a gente percebe que há uma completude nesse sentido, porque a gente tem uma grande faixa de APP. Então tem uma presença de curso hídrico muito grande aqui. Por conta disso, não é ideal adensar esse território de forma muito grande, uma vez que a gente estaria não só potencializando esses danos, como também estaríamos colocando um volume maior de população eventualmente em risco. Agora eu volto para cá. Essas foram as nossas propostas iniciais de zoneamento, tá, gente? Isso está ainda em deliberação. Conforme vocês forem respondendo esses questionários, a gente também vai fazer um alinhamento. Na próxima etapa, a gente vai trazer isso um pouco mais consolidado, um pouco mais refinado, então isso está sujeito à modificação. Um ponto do nosso projeto futuro de plano diretor é o que se chama de políticas setoriais, que é onde o plano diretor conversa com as outras leis e outras estratégias do município. É onde ele vai conversar com a política de assistência social, de meio ambiente, de saúde, de mobilidade urbana. Então, dentro desse eixo, a gente tem aqui na Arcádias, a gente trabalha com um eixo de diretrizes e políticas setoriais divididas em infraestrutura e equipamentos coletivos, que contemplam equipamentos urbanos, parques, praças, postos de saúde, hospitais, escolas, creches e suas diretrizes, ou seja, como eu falei para vocês lá no começo, a gente vai delimitar intenções do que se pretende fazer, como se pretende fazer, que demandas pretendem ser atendidas, né? E que planos
setoriais específicos vão realizar essas demandas. Temos um eixo de habitação de interesse social, um eixo de saneamento básico, um eixo de turismo e patrimônio. Lembrando que nesse eixo de turismo e patrimônio a gente traz imóveis não só que tenham tombamento registrado, mas também intenções para imóveis que tenham relevante interesse histórico. Então, medidas como o procedimento de inventários históricos para poder conhecer esses imóveis, poder mapeá-los e, eventualmente, convertê-los até em renda. A gente sabe que o turismo histórico é uma fonte de receita considerável. E, por fim, o eixo de... ou no começo... o eixo de agricultura sustentável e segurança alimentar, onde a gente entra com as políticas relacionadas à produção no campo. Agricultura sustentável, programas de pagamentos por serviços ambientais, programas de reflorestamento e por aí vai. Aquele zoneamento que eu mostrei para vocês, na minuta do plano, ele vai vir nesse eixo aqui, planejamento e ordenamento territorial. Nesse eixo aqui, que é um eixo que a gente desenvolve nesse plano, chamado Agência Ambiental, Agenda Ambiental, Resiliência e Justiça Climática, a gente trabalha mecanismos e políticas voltadas a satisfazer uma demanda que a gente tem entendido como cada vez mais constante, que são as demandas relacionadas a mudanças do clima. A gente traz aqui programas específicos de mitigação de risco, programas voltados à defesa civil, programas voltados a soluções baseadas na natureza, soluções baseadas à substituição de matriz produtiva por matrizes mais sustentáveis, além da própria política ambiental. Então, os ditames de política ambiental vão ser trazidos nesse eixo aqui. Tá? Por que a gente está trazendo isso em separado e não dentro das políticas setoriais? Porque a gente entende que num contexto de um plano que vai ser daqui para até 2034, 2035, dependendo de quando ele for aprovado, a gente tem que pensar em satisfazer e tornar as cidades mais resilientes. Assim como a gente tem que auxiliar os municípios a acessar fonte de recurso, fonte de projeto, fonte de auxílio para que eles também sejam resilientes. Não adianta a gente só trazer obrigação se a gente não trazer mecanismos para que essa obrigação seja satisfeita. Então, por isso que a gente traz isso com muito destaque, porque é entendido e a prefeitura tem acompanhado muito a gente nesse entendimento que isso é uma pauta prioritária. Bom, aqui, como eu falei para vocês lá no começo, é a nossa programação, tá? Nós estamos nesse momento aqui, que é a nossa audiência pública. Amanhã pela manhã nós vamos ter uma oficina de diagnóstico e zoneamento. Então a gente vai detalhar melhor todos esses mapas que a gente trabalhou, que a gente utilizou para poder analisar o município e as propostas de zoneamento. Então, por que a gente está propondo? Se isso de fato faz sentido? Se a gente está... Não, vocês estão falando bobagem que não tem nada a ver. Então, a gente pede que vocês participem disso para poder trabalhar isso com a gente, tá? Vamos ter uma oficina de cada, uma em Morsim e uma no Senec. É aqui no centro, né? É ali embaixo um colégio, né? Pois é. A de Morsim, obviamente, vai ser mais focada em Morsim, então a gente vai tentar trabalhar melhor o zoneamento de Morsim, né? E aqui no centro a gente vai tentar trabalhar o zoneamento dessa grande área, que é uma área considerável. Vamos ter na sexta-feira uma mesma oficina voltada para Cinco Lagos, na parte norte do município, também para poder analisar o zoneamento e o entorno de lá. E, por fim, teremos uma nova oficina, teremos uma última oficina também voltada para diagnóstico e zoneamento em Martins Costa. Essa aqui, eu peço atenção, na nossa programação original, ela estava prevista para a noite. Porém, conforme a gente foi alinhando, o horário dela foi modificado para as 17 horas. Tá? Vai ser no colégio... Não,
Onde vai ser? Às 17 horas. Então, a gente pede que vocês participem, tá? Aqui, como eu falei, é um print lá do nosso site, onde vocês vão poder olhar esses 2 mapas aqui. Esse é o de zoneamento rural, né? Então, vocês conseguem sobrepor para saber, por exemplo, se a sua propriedade rural, aonde é que vai estar dentro dessa zona. E aqui, o zoneamento urbano. Também temos o link para consulta pública, né? E esse link de consulta ele vai ficar disponível até o dia 18, tá? Então, participem, mandem para os amigos, para a família, para os inimigos também, se quiser, pode ficar à vontade. A gente pede que quanto mais participação, melhor, tá? Para a gente fazer o melhor plano diretor possível. E pessoal, só voltando no outro Larley, isso, né, no site, pessoal, vocês conseguem acessar os mapas, tá? Então ali embaixo tem os 2 mapas, abrem 2 links do Google, né? Então é possível dar zoom, buscar o endereço e saber, né, aonde que fica cada casa. O site é plano, deixa eu lembrar aqui. Tá no próximo slide, eu acho. planodiretoronline.com/pdp-mendes, tá? Daqui a pouco eu coloco um link de QR Code aqui também, pra vocês acessarem o site. Aqui a gente tem um print da consulta online, né? Então, ela está disponível aqui nesse QR Code. Então, se vocês quiserem bater uma foto, mandar o QR Code, ou quiserem acessar a consulta agora e poder fazer por lá também. Aqui a gente tem um print do papel que foi entregue para vocês, que é a nossa consulta física. A gente vai deixar uma caixa dessa em cada distrito, né? Uma em Morsim, uma em Cinco Lagos e uma em Martins Costa, além de uma na prefeitura, certo? Então, e com esses formulários de consulta, então, se vocês conhecerem alguém que queira participar, mas que não saiba mexer em celular, não saiba mexer em computador, é só falar para ir lá e preencher, que vai ter lá papel e caneta bonitinho para fazer, tá? Quem quiser levar para casa também, à vontade. E aqui a gente tem a nossa página final. Obrigado, gente. A gente vai abrir para perguntas agora. Pessoal, a Helena vai passar chamando, né, quem fez as inscrições. E aí eu peço só para ser breve na pergunta para a gente conseguir responder o máximo possível de perguntas, tá? E, por favor, só fale o nome alto, né, para quem está assistindo de casa também conseguir saber quem está perguntando. Boa noite. Vou começar pelo Maurício Mendes. Boa noite a todos. Meu nome é Maurício Mendes, sou contribuinte aqui do município. Eu queria saber se vocês vão disponibilizar essa apresentação na página. Tá. Obrigado. A apresentação vai ser disponibilizada na página logo ao final desse ciclo participativo. Então, a gente vai juntar todos os blocos de apresentações, né, as apresentações das oficinas, as fotos das atividades e disponibilizar na página. Tauan Fernandes Ferreira. Ficar em pé aqui, dá. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da Arcadis. Meu nome é Tauan, sou morador de Mendes. E eu tenho 3 dúvidas, mas alguma dessas dúvidas é quase como uma provocação. A primeira é em relação aos prazos. Eu fui pego de surpresa, sabendo da disponibilidade da consulta pública online. Eu realmente não sabia. Eu venho acompanhando, desde a primeira postagem sobre o plano diretor, eu acompanhei. Eu não tinha conhecimento dessa consulta, porque eu particularmente julgo que essa é a etapa mais crucial do plano diretor. Eu acho que é quando a gente, enquanto munícipe, tem a oportunidade de contribuir diretamente com os rumos da nossa própria cidade.
sem desvalorizar o trabalho do diagnóstico técnico, evidente, respeitando a competência, mas expert é quem é afetado diretamente pelo problema. E os munícipes são esses experts. Então, acho que essa é uma etapa que dá para dar uma atenção maior. E aí, a pergunta sobre esse ponto é até quando que vai essa etapa de consulta pública? É a primeira pergunta, pode ir. Aí as outras duas são mais um pouco técnicas, acelerando também para dar oportunidade pessoal. A primeira é sobre a Zona Rural de Proteção Hídrica. Foi citado que foi considerado as delimitações dos mananciais. Mas foi considerado os pontos de captação, imagino que sim, né? Porque lá de Martins Costa estava bem de acordo. Mas por que essa separação de uma zona de proteção em ambiente urbano do ambiente rural? Pretende-se criar regras distintas, porcentagens, enfim, diferentes? Esse é o primeiro ponto. E o último é sobre a delimitação das zonas mistas. A minha preocupação na medida que a gente zoneia o território, dizendo que ali é mais passível de receber a expansão urbana, eu acho que aí deveria estar acompanhado e aí, talvez nas políticas setoriais isso seja melhor discutido, como que o município vai regrar as questões tributárias e porque a minha preocupação é em relação à especulação imobiliária. O mercado imobiliário de Mendes está inflacionado, né? E a minha preocupação é como que o crescimento dos condomínios vai acontecer. E como que o poder público pode ter instrumentos para garantir uma redistribuição dessas, na medida que a questão habitacional, principalmente por conta das tragédias no início do ano, se tornaram um grande problema, já eram, né? Já tem isso em mente, de alinhar esse zoneamento com uma política setorial de habitação e também tributária? Espero que não tenha sido muito... Imagina. Bom, primeiro eu agradeço as perguntas. Te respondendo em primeiro, essa consulta específica, ela vai ficar aberta até o dia 18, tá? Agora desse mês, 18/12. Tá? Tá aberta desde o dia 6, né? Não, peraí. Pessoal, ela abre hoje, Ela tá? abre hoje. A audiência pública é o marco inicial da abertura do processo participativo, oficialmente. E a consulta pública, ela está aberta a partir de agora, né? Hoje à tarde a gente já iniciou o processo com os técnicos, mas agora à noite com a audiência, oficialmente a consulta está aberta. E no mês de janeiro, na segunda etapa, também haverá uma outra consulta. Então são 2 rodadas de consultas participativas, tá? Até a finalização do projeto no mês de fevereiro, tá bom? Isso. A intenção com as oficinas é não só capacitar o entendimento, mas também colher contribuições, como eu já falei, sobre o que já está em processo preliminar. Então a gente está chegando já com uma proposta prévia, né? Analisando bases, por assim dizer, analisando de cima, como você mesmo falou, e essas oficinas servem para a gente refinar esse ponto. Então, a gente, dentro da metodologia, entende que não só a gente capacita, mas a gente também é um espaço para promover a escuta. Então, inclusive para crítica. Tipo, não, essa zona não tem por que existir, essa zona não tem por que estar aí. Ou, não faz sentido esse parâmetro construtivo, entendeu? É basicamente para isso. É por isso, na verdade. Então, é por isso que cada procedimento, cada vez que a gente vem fazer uma visita de campo, seja agora, seja na próxima, em janeiro, a gente vai fazer um ciclo de oficinas sobre o assunto que está sendo debatido ali, entendeu? O que a gente sugere, e por isso que a gente tem essa plataforma online, é que, de preferência, quando as pessoas vierem para a oficina, se elas puderem já consultar
o material que está disponível lá no site, por isso que a gente traz esse My Maps também, é melhor. Mas também a gente vai explicar isso novamente. Então, assim, essa mesma fala que a gente fez com vocês, a gente vai fazer de novo essas próximas 4 vezes. Repetir. Então, inclusive, se vocês quiserem ir nas 4 oficinas, vocês vão ouvir 4 vezes a mesma coisa. Entendeu? Só que mais aprofundado. E observem, pessoal, que a localização das oficinas, né, as escolas, os bairros, é para possibilitar a participação da população desses bairros, né? Então, a gente, junto com a prefeitura, com a figura da Roberta, que está presente aqui conosco, definiu esses locais para possibilitar que a população mais próxima se deslocasse em diferentes horários, né? Então, temos horários de manhã, no final da tarde, né, início da noite, também para quem trabalha durante o dia poder ir, ou quem tem compromisso durante a noite também poder escolher algum horário, tá? Então, o conteúdo é parecido, mas a gente vai acabar discutindo cada localidade, o zoneamento, o perímetro urbano, os usos, né, dentro dessas localidades, os parâmetros também urbanísticos. Só um adicional também, né? No mês de janeiro, quando a gente retorna, a gente ainda continua o processo de discussão do zoneamento, né? Agora é uma primeira etapa preliminar, a gente já traz essa primeira versão para a população já tomar uma ciência do que é o plano, né? Porque senão a gente só apresenta o diagnóstico e tá, tudo bem, mas o que tira? Com a primeira vinda nossa aqui, já trazendo uma prévia do zoneamento, a gente já começa esse debate e no mês de janeiro a gente já tem mais substância na segunda vez que a gente volta, porque a gente pretende aí com as oficinas já ter um aprofundamento junto com vocês nesse diagnóstico aí, em loco, realmente entendendo, né, como o Tauan falou, com quem mora no território, os problemas que eles vivem no território, tá? Sim. Já respondendo a sua segunda pergunta sobre a zona de proteção hídrica. A gente utilizou como base um indicador que a gente desenvolve chamado IRAPSE, que é um índice de disponibilidade hídrica. Então, a gente levanta toda a base hídrica do município, onde essas bacias estão, e vê a capacidade de recarga desses mananciais, seja por chuva, seja por produção de água de nascente. Então, a gente utiliza esses dados, além da ocupação do entorno, além da contribuição em termos de volumetria desses cursos d'água para as bacias onde eles estão contemplados. Aqui eu acho que boa parte de vocês sejam da bacia do Guandu, né? Então, a gente utiliza esses dados para poder delimitar. E por isso também que, por exemplo, a gente não tem uma zona de proteção hídrica no município inteiro, porque senão não ia dar para... ia inviabilizar outras atividades produtivas, inclusive. Então, a gente entende como aquelas... um conjunto onde a gente tem baixa ocupação, alto potencial de produção, alto potencial de recarga e também um maior percentual de área preservada. É bom sempre frisar, tá? Ou seja, de área de curso hídrico preservado. Então, mananciais que não tenham, por exemplo, lançamento de esgoto e por aí vai. A tua terceira pergunta era sobre a zona mista, certo? Quando a gente define uma zona mista, via de regra, o planejamento urbano ele tende a adensar aonde estão disponíveis mais equipamentos, tá? Então, por isso que o ideal, além de análise de risco, é tornar a cidade mais densa, aonde tenha mais transporte, hospital, escola, posto de saúde, até porque, dentro daquela ideia de cidade compacta, a melhor cidade é a cidade onde você pode fazer as coisas ali no seu entorno, né? E não a cidade em que você precisa pegar um carro e 15 minutos para comprar um pão, certo? Então, considerando essa ideia de cidade compacta, considerando a análise da ocupação que a gente viu aqui e a disponibilidade de equipamentos públicos, mas também dessa concentração de comércio, concentração de serviços, é que se utilizou como precedente para poder fazer essa sugestão das zonas mistas. Entretanto, a gente entende também que, atribuindo um caráter para uma zona ter mais adensamento, isso pode eventualmente elevar o preço da terra. E a gente tem outras formas de controle dentro dos instrumentos de planejamento urbano, que é o que a gente vai discutir na segunda etapa do plano,
que são os instrumentos urbanísticos. Então, controle, por exemplo, de verticalização com o pagamento de um instrumento chamado outorga onerosa, onde você pode edificar sem pagamento até um determinado volume, e a partir de um determinado volume você precisa fazer uma contraprestação para o município, para que o município amplie a rede de saneamento, dê mais infraestrutura e por aí vai. Sendo que a gente está falando de parcelamentos novos, parcelamentos, verticalização nova. O que já está consolidado é o que eu já falei lá atrás. A gente fala de programa de regularização. Mas se, por exemplo, alguém, citando, eu tenho um imóvel pequeno numa zona mista 1 e eu decido vender e fazer um prédio. A partir do ponto que o plano diretor está em vigor, esse prédio novo vai ter que ser sujeito às disposições do plano. Então, ele vai ter que ter uma infraestrutura adequada, ele vai ter que ter os afastamentos adequados. Correto? Respondi adequadamente? Bom. José Renato. Renato Pessoal, Ragusoni. só uma questão de ordem. A lista de presença, onde que ela tá? Todo mundo assim. A gente pede, por favor, que vocês assinem, tá, o livro lá, para a gente poder ter o registro da presença de vocês. E tinha uma lista de presença também. Bom, enfim. Pode falar, seu José. Boa noite. Meu nome é Renato Ragusoni, sou agente de desenvolvimento, trabalho na Emater, trabalho no município. O município aqui, gente, aqui tem um olhar e dividiu em microbacias. É extremamente complexo. Eu acho que essa divisão que a gente tem a trabalhar em cima das ODS devia ser muito mais fragmentado. Chamou a atenção aqui essa distribuição de classificação do território. Da área de e na verdade parece que quase toda a área ninguém é ITR. A proposta dessa dá um olhar assim de fragmentar mais, né? A gente trabalha aqui tentando buscar se enquadrar dentro das ODS, tentando valorar e monetizar os serviços ambientais. A gente convive nos nossos quintais com o top da cadeia alimentar atlântica, que só tem 7%. E aí, cometermos um erro é extremamente complexo. Extremamente complexo. É quase humanamente possível fazer uma leitura disso, né, para conseguir realmente não cometer erros. O compromisso individual meu é com relação à perpetuação da espécie. Hoje, dentro do território, você falou Morcing, área. Por exemplo, qual foi o olhar para as áreas degradadas? A aula de ocupação urbana realmente joga um compromisso dentro do município grandiosíssimo. Nós temos o contribui dentro de todo o corredor de literatura. Você sabe, né? E é um compromisso gigantesco. Cidadão, para quem trabalha, para realmente não endossar ou deixar de contribuir, ou perder o time de contribuir. O Tauan, na fala dele, foi muito feliz. Profissional bom da terra, e o tempo é curto. Eu também não quero me alongar, mas deixo aqui a minha preocupação. Só pontuando, tá? A gente entende a preocupação com as áreas rurais, tá? É por isso que a gente está propondo, está sugerindo um zoneamento complementar. Então, não é todo plano diretor que você vai pegar, por exemplo, e ver um zoneamento rural que tenta identificar as potencialidades do território rural e tenta reconhecer essas potencialidades. Então, por exemplo, quando a gente sugere a zona de desenvolvimento agrário, a gente entende que são áreas com maior concentração de pastagens e que tem
uma possibilidade de reversão e recuperação menor, ela já está mais consolidada, já está com uso de degradação maior do que, por exemplo, as áreas que estão zoneadas como zonas rurais de produção sustentáveis. Nessas zonas a gente entende que são áreas que têm um potencial ou de reversão de dano ou de manutenção da potencialidade que ainda existe maior. Então isso é feito toda uma análise até para poder compactuar com o modelo produtivo rural da cidade, né? Lembrando que no momento Mendes não tem uma zona rural instituída formalmente, né? Que é um ponto que a gente citou lá na frente. Então, essa delimitação da zona rural, delimitação no caso da zona urbana, excetuando tudo aquilo que não é urbano como rural, é uma forma também do município não só visibilizar quem está no perímetro urbano, mas dar a possibilidade de quem está no rural acessar a assistência técnica devida, programa de financiamento devido, a visibilidade que o campo precisa ter. Inclusive para, já pegando um gancho na pergunta do colega que fez a pergunta anterior, evitar um processo, por exemplo, de reversão das áreas rurais em área urbana de forma não planejada. A gente sabe que é muito comum no Brasil inteiro, de loteamentos irregulares ou loteamentos sem o instrumento da desafetação. É por isso que na sugestão de perímetro urbano em todas essas áreas, a gente está sugerindo não só o que está consolidado, né, ou seja, quem já está, mas uma margem de até 5% de área, né, para prever um crescimento futuro. Mas também para frear. Ou seja, olha, esse distrito a gente entende que ele pode crescer até esse percentual, sem avançar para dentro da zona rural. Mas a gente entende a preocupação. É um cuidado que a gente sempre tem que ter. Claro. Até por isso que a gente pede, por exemplo, a gente teve um caso que foi citado na nossa reunião mais cedo, uma pessoa que tem a intenção em fazer uma RPPN. E a gente pediu que, caso o município tenha, nem que seja uma ideia de perímetro, que isso seja passado para a gente, para que a gente possa dar visibilidade, entendeu? Você falou de uma área de 45 hectares de produção e que não está necessariamente, talvez eu estou supondo, tá? Como zona hídrica, por exemplo. Então a gente pede que se você tem um polígono, shape indique para a gente, para que a gente leve em consideração. É o que eu falei, essa é a primeira fase que a gente está conhecendo vocês, conhecendo o território aqui, e que a gente está aberto sempre a contribuições, porque essa primeira camada, ela é uma camada superficial. É para isso que a gente está tendo esse diálogo com vocês. Quem melhor conhece o território são vocês. Então, quem vai dizer para a gente, inclusive os acréscimos que têm que ser feitos, olha, esse polígono tem que crescer um pouco mais. Essa zona de sugestão tem que ser um pouco maior, tem que abranger isso, tem que abranger aquilo. São vocês. Sim, sim. Sim, a gente... Mais alguma pergunta? Gustavo. Boa noite. Boa noite. Tem uma dúvida, eu não sei se nem a área ou a competência de vocês, mas parece que precisa ser aprovado, né, o plano diretor. E aprovado, quais são os passos de implementação, fiscalização? Como é que é essa relação município-Arcades? Se é uma relação momentânea ou uma relação duradoura? Né? A quem fica esse cargo de acompanhamento desse plano diretor e custo disso em relação à relação município-empresa, né? Bom, eu vou começar do final para o começo, tá? Eu vou inverter a ordem de resposta.
Primeiro, o plano diretor está sendo oferecido para o município de forma pro bono. Então, quem contratou a Arcades foi a Neoenergia, uma vez que esse programa de planejamento, esse programa de planos diretores é uma compensação pela execução da linha de transmissão. Então, ele está sendo feito de forma pro bono para o município, tá? O município precisou manifestar interesse, o município manifestou interesse, preencheu um documento técnico, informou que tinha interesse e está recebendo essa consultoria. A Arcades, ela está atuando enquanto consultoria técnica para diagnóstico e elaboração do plano. Entretanto, a competência para mandar o plano, para fazer o plano, por assim dizer, o cliente, é a prefeitura. Então, ao final desse prazo aqui, em fevereiro, quando a gente entregar o caderno técnico, entregar o diagnóstico, aliás, entregar todos os produtos, shapes, mapas e uma proposta de antiminuta de lei, um caderno diagnóstico, a prefeitura vai receber isso, analisar e compilar para poder encaminhar à Câmara. A partir desse momento que a Arcades entrega, a Arcades deixa de ser responsável, a nossa consultoria técnica se encerra e essa responsabilidade passa a ser da prefeitura, inclusive para ajustes e acompanhamentos. Submetido a essa casa, os vereadores vão ter o timing da casa, de acordo com a deliberação de projeto, para poder aprovar ou não o plano. Em o plano sendo aprovado, ele vira uma lei municipal com prazo decanal. Então, ele tem um prazo de validade de até 10 anos. E dentro desse prazo, o município vai precisar, no seu PPA, na sua LOA, definir, com base no plano diretor, alocação de recurso, planejamento estratégico, para poder executar as diretrizes, por exemplo, das políticas setoriais que forem definidas no plano. Assim como o município vai passar a ter um rol onde ele pode dizer, olha, você não pode edificar aqui, olha, você tem que edificar dessa forma. Empreendedor, você pode fazer até tantos andares, você pode fazer o seu lote, então ele passa a ter um mecanismo de funcionamento para poder se basear e para poder também dar transparência para o munícipe sobre tudo aquilo que se relaciona ao planejamento do município. Dentro do plano diretor, existe uma previsão que sugere a revisão das... E aí responde a pergunta que eu acho que alguém fez aqui sobre a questão da convivência com o Código Tributário do município. Existe uma previsão que abre um prazo para poder revisar a legislação correlata. Tá? O que é a legislação correlata? São todas as leis do município que podem versar sobre algum tópico que o plano diretor também discuta. Então, a gente tem, nesse contexto, lei de fundo de meio ambiente, lei do próprio Conselho de Meio Ambiente, Código Tributário, Código de Obras, lei de parcelamento, lei de bairro. Todo esse conjunto vai abrir um prazo para que o município, se não tiver e achar relevante, crie um instrumento específico. Ou, se tiver, possa revisar para poder adequá-lo às disposições do plano. Até para não acontecer de o plano prever uma coisa e uma lei específica prever outra. Eventualmente criar insegurança jurídica no território. Não é o objetivo. Respondi? Perfeito. Mais alguma pergunta? Boa noite, meu nome é Arizete, eu sou do Rotary Clube de Mendes e eu tenho uma preocupação. Em 2010, eu comecei a participar da elaboração de um plano diretor que também houve no município, oferecido também por compensação, porque estava passando um viaduto no nosso município. Foi tudo feito em 2011, isso tudo estava pronto e simplesmente o trabalho todo foi jogado fora, porque ele nem chegou a essa casa para ser votado. Eu gostaria de saber o que vai nos garantir o tempo que nós estamos aqui juntos, porque eu sou totalmente a favor do plano diretor. Eu acho que não interessa se o município tem 5 mil, tem 50 mil. Acho que se você tudo que é planejado tem muito mais chance de dar certo. Principalmente no município com as peculiaridades geológicas de Mendes.
Então, me preocupa muito, porque em 2000 para 2001, quando eu fiz a faculdade de gestão ambiental, meu TCC já foi em cima dos danos ambientais causados pela ocupação desordenada que já aconteciam à minha volta no município, tá? E o que eu vejo agora é que lá atrás, se esse plano diretor tivesse sido votado, não que ele hoje em dia estivesse perfeito, mas muita coisa teria sido evitado. E a gente a gente está voltando atrás, fazendo outro plano, mas o que garante à população que isso vai realmente ser colocado em prática? Porque o que acontece é que, às vezes, esses planos vão contra determinados interesses do município e a coisa acaba sendo engavetada. Bom, eu queria agradecer a tua contribuição. A sua preocupação também é uma preocupação nossa, tá? Enquanto consultoria técnica. E por isso que eu não posso falar por quem fez o primeiro plano, né? E que não foi levado à aprovação. Se ele tivesse sido aprovado, possivelmente nós estaríamos falando de revisão agora, né? Porque ele já estaria no prazo, ele já estaria vencido, né? Já estaria no prazo de 10 anos. A gente até pediu para a prefeitura, se eles tivessem o texto ainda, o diagnóstico e tal, e a gente pede que vocês mandem para a gente poder, porque é uma forma de também entender o passado, entender como chegamos aqui para poder projetar o futuro. Mas o que eu posso te dizer é, dentro da nossa metodologia, a gente trabalha muito com isso, a participação coletiva, participação cidadã. E isso é muito importante para cobrar tanto o executivo quanto o legislativo para que esse tipo de ordenamento seja levado à frente, tanto na proposição, quanto na votação, quanto para manter essa camada de transparência do que está sendo debatido. Em 2011, a gente tinha um estatuto da cidade muito novo, né? E a gente tinha ainda vários municípios que não tinham planos diretores. No meu estado mesmo, eu sou do Pará, em 2011 a gente não tinha nem 30% de municípios que precisavam ter planos diretores com planos. Então foi feito um mutirão de planos diretores e foi uma experiência talvez um pouco complicada, porque foi feito de forma sodada. Então, assim, eu entendo que neste momento, com o método que está sendo colocado, com a própria experiência que nós mesmos ganhamos ao longo dos últimos, bem dizer, 10 anos que a gente trabalha especificamente com isso, nós conseguimos criar projeto, trabalho e tenha um processo de aprovação talvez mais certo. E, ao mesmo tempo, a gente tenta sempre trabalhar com o executivo e o legislativo, por isso que nós fizemos questão quando a Roberta ofereceu e pensou no local para fazer esse evento, de fazê-lo aqui nessa casa, que a gente entende que tem que ter a participação também do legislativo, porque são eles que vão ler e vão aprovar ou não, ou vão modificar o projeto. Mas também, nesses últimos, bem dizer, de 2011 para cá, mais de quase 15 anos, temos alguns instrumentos jurídicos, cunho fiscalizatório, que exigem a previsão de um plano diretor. Então, a gente tem o reconhecimento do dano urbanístico pelo STJ, a equiparação a esse dano ao dano tal. A gente tem os tribunais de conta cobrando cada vez mais os municípios que precisam ter um plano diretor a ter um plano diretor. Então, diferentemente do passado, os gestores também estão cada vez mais cientes que eles precisam encaminhar de proposta para as casas e precisam dialogar com as suas casas para que essas propostas sejam validadas e sejam aprovadas. Porque não é pela gestão. Está falando de um plano de 10 anos. É pelo futuro do município. E aí, olhando o que a gente tem visto, conforme a gente tem trabalhado, nós temos tido uma boa receptividade aqui. A prefeitura tem sido
muito parceira da nossa equipe técnica, tem aberto todas as camadas, tem nos recebido muito bem, tem conduzido isso de forma muito próxima. O prefeito tem sido muito próximo da gente nesse sentido. Então, eu não sei se isso te responde, mas eu acho que o momento que nós estamos hoje, em 2024, é muito diferente do momento que nós estávamos em 2011. Em termos até de maturidade sobre a necessidade desse tipo de legislação. Mas é óbvio, não pode depender só desse conjunto. É preciso ter a população, as comunidades, as entidades, depois que a gente sair, cobrando pela continuidade. Por isso que a gente pede que vocês trabalhem juntos, junto com a gente, e não só depois da gente, porque isso é de vocês, não é da gestão, não é de vocês também. Tito, você quer Isso, acrescentar? queria complementar. Pessoal, é importante, né? Hoje essa casa está cheia. Eu queria, né, parabenizar também o município. A gente teve um processo aí desde outubro, faz mais ou menos um mês que começamos a nos organizar junto com a Roberta aí para realizar esses eventos essa semana. E eu espero que todos os eventos a gente tenha público tão presente igual hoje aqui. E dentro do processo, né, uma questão, como é que a gente garante que isso vai ser trazido aqui para a Câmara dos Vereadores? Dentro do nosso processo de organização, de governança, né, a gente tem 2 grupos, na verdade 3, né? Um é o núcleo gestor participativo. Então, quem é do núcleo gestor, levanta a mão aí para eu saber também. Está aqui presente, tem algumas pessoas presentes. O núcleo gestor é um grupo que ele une tanto a iniciativa privada, né? Então, as associações de bairros, organizações de sociedade civil, tipo OAB, o próprio Rotary, outras organizações que queiram fazer parte, né, desse processo, que representem a sociedade civil e queiram fazer parte desse processo de trabalhar o plano diretor, né, mais efetivamente, quanto o poder público, né, de 50% de cada lado, como um conselho mesmo, né, que existe o Conselho de Meio Ambiente, existe aí, a gente instituiu o núcleo gestor, que é um conselho do plano diretor que vai nos acompanhar, nós tecnicamente aqui, né, a empresa nossa, durante esse processo. Existe o Comitê Técnico Executivo, que já é um núcleo, eu gosto de falar, o núcleo mais duro da prefeitura, que às vezes vai nos trazer subsídios técnicos, informações, mapas, dados, né, para a gente conseguir ter um olhar da realidade aqui no dia a dia, saber como que é a prática administrativa, né? Eu tenho minha prática de prefeitura, trabalhei algum tempo, a Arley também, mas cada prefeitura tem suas particularidades e a gente sabe que é importante a gente trazer para o dia a dia aqui de vocês para que o plano seja, né, como meu amigo aqui falou, uma questão que afete e seja de fato utilizado aí para a Emater organizar o uso do solo rural, o pessoal do meio ambiente utilizar na fiscalização das atividades, né, econômicas que venham fazer licenciamento no município. E tem os mobilizadores, né? A gente tem alguns professores, alguns agentes de saúde também, né? Tanto da Secretaria de Educação quanto de Saúde, certo, Roberto? E estão nos ajudando na mobilização. Mas todo mundo aqui também é responsável, né? Queria pedir o apoio para nos ajudar a mobilizar a população a participar, seja aí por formulário online, seja por meio da pesquisa física, também mandando um e-mail ou cutucando o vereador. Né? E aí é o papel mais importante que eu diria dentro desse processo, é o nosso aqui enquanto cidadão, que acabamos aí de passar de um processo de eleição municipal, de cutucar os vereadores, de falar, tá vindo uma lei que ela vai ser importante, eu quero que ela seja aprovada, eu sou favorável. E a gente sabe, gente, que durante o processo do plano diretor sempre existem conflitos, né? Cada um pensa uma coisa, cada um vai defender um lado, mas faz parte do nosso processo enquanto sociedade. Para a gente melhorar, a gente tem que ter o conflito, tem que superar esse conflito e chegar numa convergência, né? Então, esse processo agora, essa plenária, esse debate sobre o futuro da cidade, sobre a cidade de vocês,
é a coisa mais importante, vocês não podem perder a chance aí de debater o futuro, né? O que vocês querem aqui para Mendes? Que cidade a gente quer para o nosso futuro, né? Eu sempre gosto de falar, agora, essa etapa que a gente quer no plano é de pensar o futuro mesmo, né? Às vezes a gente, na administração pública, né, quando a gente está servidor, quando a gente está secretário, a gente enfrenta muita questão no dia a dia que vai nos deixando, às vezes, com menos otimismo, né? Mas no plano diretor, pessoal, ele é um plano, então a gente precisa realmente pensar o futuro que a gente quer aqui para Mendes, aqui para nossa cidade, né? Seja para nós morarmos daqui a 10, 15, 20 anos, seja para os nossos filhos, os nossos netos, né, que estarão aqui nessa terra. Tá bom? Então, depende muito de vocês, né? Muito mais de vocês do que da gente para esse processo, para essa lei ser aprovada aqui nessa casa, tá? Vocês têm mais alguma questão, mas se não tiver, gostaria de encerrar, que amanhã a gente começa cedo também. Tá? Gente, obrigado. Obrigado pela participação. Pessoal, quem tiver preenchido e quiser deixar aqui comigo hoje, eu agradeço muito. Quem não tiver conseguido preencher tudo, quiser em casa ver os mapas,